Aula. Nós vamos estudar hoje Apocalipse capítulo 14, verso 6 e o verso 7, que fala sobre o Evangelho eterno, tá? Então hoje nós vamos estudar a respeito do Evangelho eterno. Eu tenho certeza que vai ser bênção em nome de Cristo Jesus. Bora para a nossa aula então. Apocalipse capítulo 14, verso 6 e verso 7. Vamos orar, né? Vamos orar para a gente iniciar, para que o Senhor Jesus ele tome total direção dessa aula nessa noite. Pai, em nome de Cristo Jesus, na Tua presença nós estamos reunidos. Eu quero agradecer a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de ouvir a Tua voz, as Tuas instruções e os Teus direcionamentos. Que o Teu Santo Espírito venha sobre mim, me capacite nessa noite a ensinar a Tua Santa Palavra, em nome de Cristo Jesus. Que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua revelação, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Vamos lá, pessoal, Apocalipse capítulo 14, verso de número 6 e verso de número 7. Vou fazer uma leitura aqui corrida e depois a gente volta versículo por versículo, e aí eu vou explicando para vocês a respeito desses dois versos, a respeito do Evangelho Eterno. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso. Deixa eu só. Vamos lá, capítulo 14, versos 6 e 7 diz assim, ó. E vi outro anjo voar pelo... Ô Mozanelli, só põe o mudo do seu microfone que tá dando uma interferência. Vamos lá, capítulos 14, versos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, aos habitantes da terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Amém. Esses dois versículos falam a respeito do Evangelho eterno, um evangelho que será pregado na grande tribulação, aos habitantes da terra, aqueles que estão na terra, no meio da grande tribulação. Então nós vamos entender o que é esse Evangelho eterno, qual é o conteúdo do Evangelho eterno, para quem esse Evangelho eterno está sendo pregado e por qual propósito, qual motivo está sendo pregado esse Evangelho eterno, tá? Então nós vamos aprender aqui, estudar muitas coisas a respeito do Evangelho eterno. Eu acredito que nós vamos ficar hoje, essa aula toda, só falando sobre o Evangelho eterno. Amém? Então vamos lá. É de suma importância nós estudarmos a respeito dos acontecimentos do fim dos tempos, porque de fato nós já estamos vivendo o fim dos tempos, né? Então eu acredito que é de suma importância nós entendermos tudo aquilo que vai acontecer, tá? Então, como nós já estamos vivendo o fim dos tempos, é de suma importância nós entendermos o que vai acontecer. Então vamos lá. O Evangelho eterno, esse Evangelho eterno, ele será pregado na grande tribulação. O período em que ele vai ser pregado é na grande tribulação, correto? E esse Evangelho eterno, ele vai ser pregado por um anjo. Somente o anjo do Senhor, irá pregar o Evangelho eterno. Ou seja, esse Evangelho eterno, ele não pode ser pregado por homens. Esse Evangelho eterno, ele vai ser pregado somente por um anjo. E esse Evangelho eterno, ele é diferente do Evangelho que nós pregamos, que é o Evangelho da graça e o Evangelho do reino. Então a Bíblia fala sobre três evangelhos: o Evangelho da graça, o Evangelho do reino e o Evangelho eterno. Desses três evangelhos, 2 evangelhos é o homem que prega, que é o Evangelho da graça e o Evangelho do reino.
Esses dois evangelhos, somente um homem prega, somente um homem pode pregar, o anjo do Senhor não pode pregar. Por isso que lá em Atos dos Apóstolos, quando o texto diz que o Senhor envia um anjo até, se eu não me engano, acho que é Cornélio, e aí, em uma visão, e Cornélio, em uma visão, o anjo fala para que envie alguém até Pedro, para que Pedro vá até ele pregar. Ou seja, o anjo poderia pregar a ele. Mas por que o anjo não prega? Porque o anjo não pode pregar o evangelho da graça no evangelho do reino. Então o que ele fala para Cornélio? Vai e manda alguém à casa de Pedro para que Pedro venha e pregue esse evangelho para vocês. Porque os anjos não podem pregar. Agora o evangelho eterno, somente um anjo do Senhor pode pregar. Esse evangelho o homem não prega. O homem não pode pregar o evangelho. Então o evangelho eterno é diferente do evangelho que nós pregamos hoje, que é o evangelho da graça e o evangelho do reino. E o evangelho da graça, ele tem por base o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Repetindo, o evangelho da graça, irmão, é muito importante nós entendermos isso. Por quê? Por quê? Porque as pessoas confundem muito a respeito dos evangelhos e para quem esse evangelho está sendo pregado. Então observe um detalhe, o evangelho da graça, ele consiste, o conteúdo dele, a base do evangelho da graça é o arrependimento e fé em Jesus Cristo. Abre Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 21. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, verso de número 21. Atos capítulo 20, verso 21 em diante. Diz assim o texto: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para a fé com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ler desde o verso 1, que tem um contexto aqui. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Ou seja, Paulo está dizendo assim, eu nunca deixei de anunciar a vocês o evangelho da graça, eu nunca deixei de pregar a vocês, eu nunca deixei de compartilhar essa vida com vocês. Verso 21. E eu testifico tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então observe que o evangelho da graça, irmã Silvia, ele consiste em arrependimento e fé em Cristo Jesus. Esse é o conteúdo do evangelho da graça. Verso 22. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. Ou seja, o Espírito Santo enviava ele, mas não falava o que ia acontecer. Chegava lá, o Espírito Santo revelava a Paulo o que iria acontecer, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça. Então Paulo pregava o evangelho da graça. Esse versículo aqui ele é muito poderoso, porque Paulo vai dizer assim, eu não tenho por preciosa a minha vida. Contudo, o que para mim mais importa, ou seja, o que para mim importa é pregar o evangelho da graça, independente daquilo que vai acontecer comigo. Isso aqui, irmãos, quantas pessoas, pregadores, pastores, precisam entender isso? Porque tem muitas pessoas que deixam de pregar o evangelho da graça porque lhe falta conforto na sua vida. Se não houver um tipo de conforto, eles não pregam. Paulo está dizendo assim, não me importa o que vai acontecer, porque Paulo era avisado ao Espírito Santo para onde ele ia, mas ele não sabia o que iria acontecer. Chegava lá, Paulo poderia ser preso, poderia ser chicoteado, poderia ser apedrejado. E ele vai dizer assim, não me importa o que vai acontecer comigo, o que importa é que eu cumpro o chamado de Deus. E o chamado de Paulo é pregar o evangelho da graça. Então o evangelho da graça, irmã Silvia, ele consiste nisso. O evangelho da graça, ele consiste, o conteúdo dele é pregar a respeito de arrependimento e fé em Cristo Jesus.
diferente do evangelho eterno. Por quê? Porque o conteúdo do evangelho eterno é temer a Deus e dar-lhe glória. Volta lá em Apocalipse capítulo 14. Olha o que consiste o conteúdo do evangelho eterno. Capítulo 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, e tribo, e língua e povo, dizendo, o verso 7 está o conteúdo do evangelho eterno. O verso 7 está a revelação daquilo que o evangelho eterno será dito. Qual que é o conteúdo? Qual que é a base do evangelho eterno? Verso 7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Então o evangelho eterno, a base do evangelho eterno, se consiste em temer a Deus e dar glória. Diferente do evangelho da graça, que é arrependimento em fé em Cristo Jesus. Então deu para entender que não é o mesmo evangelho? O evangelho eterno vai ser pregado por um anjo. E o conteúdo do evangelho eterno é temer a Deus e dar glória. O evangelho da graça que nós pregamos fala de arrependimento e fé em Jesus Cristo, porque o evangelho da graça é para a salvação de vidas, o evangelho eterno não. Então, perceba que são conteúdos diferentes. A base desses dois evangelhos são totalmente diferentes. Vocês estão conseguindo entender? Agora, por que o evangelho eterno vai ser pregado? Porque porque está próximo um juízo de Deus. Olha o verso 7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Então tem um juízo, tem um julgamento que está prestes a acontecer. E só que antes desse juízo acontecer, o anjo do Senhor vem pregando o evangelho eterno no meio da grande tribulação, dizendo aos habitantes da terra, temei a Deus e dai glória. Porque, irmão, antes de qualquer julgamento acontecer, primeiro vem a pregação de Deus, primeiro vem a vontade de Deus. Então, nenhum julgamento primeiro vem se não vier um anúncio, se não vier uma pregação, se não vier como que eu posso dizer? Se não vier alguém nos alertando, para que no dia que você for julgado, você não chegue diante de Cristo e diz assim, eu não sei eu não sabia que existia isso, eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Por isso que a Bíblia diz que todos os salvos comparecerão ante o tribunal de Cristo. Só que ninguém vai comparecer ao tribunal de Cristo, irmão, e vai ter desculpa para dar a Cristo. Essa desculpa vai ser aceita. Por quê? Porque Deus enviou mensageiros a todos os salvos, anunciando eles que virá um julgamento, que é para eles mudar de vida, que é para eles viver a vontade de Deus, que um dia as obras serão julgadas. Então ninguém diante de Cristo vai ter desculpa de nada. Então, sempre antes de um julgamento, sempre antes de haver um julgamento, haverá um anúncio, haverá uma pregação, haverá algo avisando que muda de vida, porque se você não mudar, está vindo um julgamento que você pode ser julgado e as coisas podem dar errado. Então, as nações, então observe, esse julgamento ele vai acontecer. Esse juízo é o julgamento das nações. Esse juízo que o texto está dizendo, que o verso 7 está dizendo, está se referindo ao julgamento das nações. Porque haverá 3 julgamentos: o tribunal de Cristo, o julgamento das nações e o julgamento, o juízo do grande trono branco. 3 julgamentos. Esse de Apocalipse 14, verso 7, esse juízo que está para vir, esse juízo é o julgamento das nações. Porque as nações também serão julgadas. O julgamento, o tribunal de Cristo, só os salvos vão ser julgados. Só salvos, irmão. Todos que foram salvos estarão diante ao tribunal de Cristo, serão julgados. O julgamento das nações é as nações que ficaram na terra após o arrebatamento da igreja. Então, depois que a igreja for arrebatada,
ficará um povo na terra. Esse povo não foi salvo. E esse julgamento é para essas pessoas, para essa multidão, essa tribo, toda a tribo, língua e nação, todo esse povo que ficou na terra após o arrebatamento de Cristo, passarão pelo julgamento das nações. E serão julgados. Serão julgados por Cristo. Vocês estão conseguindo entender? Então, esse juízo que está por vir é o julgamento das nações, porque as nações serão julgadas por Cristo. Abre Mateus capítulo 25, verso 2. Aliás, Mateus capítulo 25. Deixa eu ver qual verso que é. Paz Fer, seja bem-vinda. Mateus capítulo 25. Verso de número 31. Mateus capítulo 25, verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então observe, aqui está falando da volta de Jesus, e esses santos que vêm com ele, os santos anjos vêm com ele, e ele se assentará no trono da sua glória. Jesus vai se sentar no trono, e vai acontecer o tribunal de Cristo e depois o julgamento das nações. O verso 31 é o julgamento das nações. Talvez o título da sua Bíblia já está aí, julgamento das nações. Verso 32. E todas as nações, olha o texto, e todas as nações, então põe entre parênteses aí se você puder, nações, porque é as nações que serão julgadas. E todas as nações... Aí, voltamos. Então vamos lá. Verso 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Então observe, deixa eu te explicar qual é o cenário que está acontecendo aqui. Jesus volta nas nuvens, arrebata o restante da igreja que ficou e passou pela grande tribulação, correto? Porque no meu entendimento, Jesus ele arrebata a sua igreja duas vezes, em duas etapas, em dois momentos. A primeira nós chamamos de o rápido dos vencedores, ou arrebatamento dos vencedores, aonde Jesus vem antes dos 7 anos, antes do governo do anticristo, e Jesus arrebata os vencedores, uma parte da igreja que nós chamamos de os vencedores, tá? Que não é toda a igreja, é só uma parte da igreja que são os vencedores. Quem são os vencedores? Aquele que venceu as suas próprias vontades para viver a vontade de Cristo. Nem toda a igreja está vivendo essa vida, nem toda a igreja está preparada para isso, nem toda a igreja tem coragem de abrir mão da sua vida para ver a vida de Cristo. Então, essa primeira vinda de Jesus, na verdade que Jesus não vem, ele vai arrebatar uma parte da igreja que são os vencedores. Então ele rapta os vencedores, arrebata os vencedores para o trono. O restante da igreja, que não é vencedora, mas a igreja, permanece vivendo 7 anos no governo do anticristo, que eles vão passar pela tribulação e pela grande tribulação. No final do governo do anticristo, ao término dos 7 anos, Jesus vem nas nuvens, ao som da trombeta, e Jesus arrebata o restante da igreja. Quando Jesus arrebatar o restante da igreja, tem um povo que fica. Esse povo que fica, Mozaniele, é o povo, é as nações que não foram salvas por Cristo. Esses não foram salvos por Cristo. Eles ficam, o restante da igreja foi arrebatado, agora na terra não existe salvo nenhum. Não existe mais salvo. Os que ficaram são os ímpios que não creram em Cristo. Essas pessoas que ficarem passarão também por um julgamento, chamado julgamento das nações. Então, esse restante que ficam, eles vão passar por um julgamento que é o julgamento das nações. Eles estarão diante de Cristo, vai julgar eles, correto? E o evangelho que está sendo pregado na grande tribulação, o evangelho eterno que vai ser pregado na grande tribulação, vai ser para esse povo. Paz, irmão Bosco.
Pai do Senhor a todos. Amém. Então observe, Amém. o anjo do Senhor voará sobre os céus na grande tribulação pregando o evangelho eterno. Qual que é o conteúdo do evangelho eterno? Temei a Deus e dai glória ao Senhor. Essa pregação é para aqueles que para aqueles que não foram salvos. E por que essa mensagem está sendo pregada a eles? Para que eles não venham temer ao anticristo e não venham dar glória ao anticristo. Para que eles não se entreguem ao anticristo. Vocês estão conseguindo entender? Para que eles não obedeçam à vontade, para que eles não venham temer ao anticristo, mas sim venham temer a Cristo, ao Deus eterno, e dar glória a Deus, não dar glória ao anticristo. Porque as escrituras diz lá em Apocalipse capítulo 13, abre lá, segura Mateus aí, vai lá Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. O senhor pode ler o verso 14, irmão Bosco? Deixa eu já aproveitar o senhor aqui. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos quais habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. Verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então observe, esse é o falso profeta. O falso profeta, ele preparará o caminho para o anticristo. E ele receberá poder para fazer sinais e maravilhas. Quando as pessoas veram o falso profeta, eles vão querer adorar o falso profeta. Quando eles forem adorar o falso profeta vai dizer assim, não é a mim que vocês têm que adorar. Vocês têm que adorar a ele, que ele vai apontar para o anticristo. A eles vocês têm que adorar. E ele vai ordenar que construam uma estátua do anticristo. Essa estátua recebe um espírito, ela vai falar e ela vai matar todos aqueles que não adorarem a imagem. Então, nesse momento, o anjo do Senhor começará a pregar o evangelho eterno, dizendo assim, não temam a ele, temam ao Senhor que fez os céus, a terra, que fez os oceanos, que fez as fontes das águas. Vocês estão conseguindo entender? Então esse é o propósito. Esse é o propósito do evangelho eterno. Por isso que o evangelho eterno será pregado para que eles não temam o anticristo, mas venham temer o Criador que fez os céus e a terra. Então essas nações vão estar diante o julgamento das nações, diante de Cristo, porque essas nações vão ser julgadas por Cristo. E elas vão ser julgadas mediante ao evangelho eterno que foi anunciado, que foi pregado a eles. Então Mateus capítulo 25, volta lá, Mateus capítulo 25. Verso 32. O senhor achou aí, irmão Bosco? Lê pra gente, fazendo um favor. 25:32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pasto aparta dos bodes e as ovelhas. Isso, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. É o pastor, né? É o Isso. pastor. Então observe um detalhe. Essas nações vão estar diante de Cristo, porque elas vão ser julgadas. E Jesus vai separar uma parte dessa nação. Como que um pastor aparta o bode das ovelhas? Como que um pastor aparta o bode das ovelhas? Não está dizendo que elas são bode nem ovelhas, mas Jesus vai separar elas como um pastor separa um bode e das ovelhas. Só que o texto não está dizendo que Jesus é o pastor deles, e o texto não está dizendo que eles são bode nem ovelhas. Jesus, olha o texto, irmãos, os detalhes fazem toda a diferença. O texto vai dizer que Jesus vai separar eles como um pastor separa o bode das ovelhas. Verso 33.
e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Direita e esquerda, irmão Bosco, falam de posições de honra e de desonra. Quem ficar à direita terá uma posição de honra. Quem ficar à esquerda terá uma posição de desonra. Então Jesus vai julgar as nações e ele vai começar a separar. Ó, você vem para a minha direita, você vem para a minha esquerda. Correto? Sim. Verso 35, né? Não, 34. Então dirá o rei que... Olha o detalhe, irmão Bosco. Olha o detalhe. Então dirá o rei. Por que o rei? Porque Jesus já está reinando. Olha o detalhe. Lembre-se, esse acontecimento, esse julgamento será depois do arrebatamento da igreja nas nuvens, depois do tribunal de Cristo. Olha os detalhes. E aí, Jesus está julgando eles como rei, porque Jesus já está reinando. Então, esses detalhes faz toda a diferença para a gente entender o texto. Então, Jesus vai reinar sobre essa terra por 1000 anos, que é o milênio, e agora acontece o tribunal, o julgamento das nações, e Jesus já está reinando e vai julgar eles. Por isso que o texto diz, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vai lá. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Ô, irmã Silvia, olha isso aqui, irmão Zanielli. Quantas pessoas leem esse texto e acreditam-se que esse texto está falando da igreja? E acredite, irmão, pode ser que vocês vão ouvir muito por aí dizendo que esse texto, que esse julgamento é a igreja do Senhor que está sendo julgada, mas não é a igreja do Senhor. Ah, pastor, mas o texto está dizendo que o reino está preparado desde a fundação do mundo. Olha o texto. O reino para eles está preparado desde a fundação do mundo, ou seja, desde o momento que o mundo foi terminado de ser fundado, o reino está sendo preparado para esse povo. Só que quando nós lemos Efésios capítulo 1, verso 3 e verso 4, que diz respeito à igreja, aos salvos, olha o que o texto diz. Efésios capítulo 1, verso 3 e verso 4. Vai lá, irmão Bosco. É muito importante você entender isso, porque você pode ouvir um ensinamento, uma pregação, que eles vão dizer que essas nações do capítulo 5, verso 31 em diante, é a igreja, mas não é a igreja, eu vou te provar. Eu vou te dar... Efésios capítulo 1? Efésios capítulo 1, verso 3. Eu vou dar para vocês vários argumentos, várias provas que não é a igreja. Efésios capítulo 1, verso 3 e verso 4. Bendito, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha o verso 4. Como também nos elegeu nele. Olha isso aqui, irmão Bosco. Como também nos escolheu nele. Quem que Deus escolhe nele? Os salvos. A igreja. Como também nos escolheu nele. Continua. Verso 4. Também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A igreja de Cristo Jesus foi escolhida em Deus para o reino antes da fundação do mundo. Aquele povo de Mateus capítulo 25, as nações, foi escolhida por Deus desde a fundação do mundo. A igreja foi escolhida antes da fundação do mundo. Então a igreja foi escolhida em Deus para reinar antes que o mundo começasse a ser fundado. As nações, o reino de Cristo está preparado para as nações desde que o mundo foi fundado, depois do mundo ser fundado. Conseguiram entender a diferença? Desde a fundação do mundo, depois da fundação do mundo para as nações, antes da fundação do mundo para os salvos. Agora, essas nações que vão ser julgadas
E Jesus vai separar eles como um pastor separa bode de ovelhas, e colocarão aqueles que tipificarão as ovelhas à sua direita, que tipificarão o bode à sua esquerda. Quem ficar à sua direita vai continuar vivendo as suas vidas normalmente durante o reino de Cristo, durante o milênio. Não é que eles vão reinar, eles não vão reinar como os vencedores vão reinar. Eles vão continuar vivendo as suas vidas no milênio. Porque Jesus não vai reinar sobre essa terra por 1000 anos com os vencedores. Sim. Só que para Jesus reinar nessa terra, tem que ter povos, tem que ter nações, tem que ter pessoas. E essas pessoas que vão ficar, são esses que estão passando pelo julgamento das nações, que estão ficando à direita de Cristo. Então esses que estão ficando à direita de Cristo, eles não vão morrer naquele momento, mas eles vão continuar vivendo as suas vidas por mais 1000 anos com Cristo. Vão viver suas vidas, vão trabalhar, vão continuar estudando, vão continuar suas vidas, só que agora debaixo do governo de Cristo e não do anticristo. Vocês estão conseguindo entender? Amém. Irmãos, tá bem claro mesmo? Se tiver dúvida, vocês podem perguntar, tá? Ó, lê o verso 34 de novo, irmão Bosco. Do Mateus capítulo 25. Mateus 25. Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Pode perguntar, irmã Silvia. Por que está escrito: vinde abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino? Porque esses que estão ficando à direita de Cristo Jesus são aqueles que ouviram o evangelho eterno, temeram ao Senhor e deu glória a Deus. Esses que temeram ao Senhor e deu glória a Deus, vai ficar à direita de Deus Pai. E agora, vai ficar à direita de Cristo. E agora Jesus vai explicar para eles por que é que eles vão continuar vivendo. Por que eles são benditos do Pai? Por que eles vão viver no reino de Cristo? Agora Jesus vai explicar por eles. E o que Jesus vai dizer? Eles vão, quer ver? Jesus vai dizer assim, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha o verso 35. Jesus vai explicar o porquê que eles vão reinar, porquê que eles foram colocados à direita. Então eles ouviram o evangelho eterno, temeram ao Senhor e deram glória. E eles não fizeram só isso. Olha o verso 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então observe, essas pessoas que aceitaram a marca da besta vão ouvir, algumas pessoas, tá? Não todos, algumas pessoas que aceitaram a marca da besta vão ouvir o evangelho eterno, pregado por um anjo, elas vão temer ao Senhor, vão dar glória a Deus, e elas não vão temer e nem dar glória ao anticristo. Essas pessoas, essas nações que estão temendo ao Senhor, que não vai temer o anticristo, não vai dar glória ao anticristo, elas não só vai temer a Deus e dar glória a Deus, mas essas pessoas vão ajudar a igreja que está sendo perseguida. Por que a igreja está sendo perseguida? Porque a igreja não aceitou a marca da besta. E sem a marca da besta ninguém compra e nem vende. Então vai ter cristão passando fome, cristão doente não pode comprar um medicamento, cristão sem casa para morar porque não pagou aluguel ou não pagou a hipoteca da casa. Tem cristãos, irmão, que não vai ter o que comer. Então eles vão estar passando fome. Então uma parte das nações, das pessoas que aceitou a marca da besta, mas ouviu o evangelho eterno, temeu a Deus e deu glória a Deus e não temeu o anticristo e nem glorificou o anticristo, eles vão ajudar essa igreja. Então vai alimentar um cristão que está passando fome, vai dar um medicamento para um cristão que está passando fome, vai dar umas vestes, uma roupa para um cristão que está sem roupa.
Estão conseguindo entender? Amém. Por isso que eles são benditos do Pai. Porque eles estão ajudando a Deus. E quem ajuda um salvo, ajuda o próprio Cristo. Conseguiu entender, irmã Silvia? Quem ajuda quem é salvo, ajuda o próprio Cristo. Quem dá um copo de água para um profeta, dá um copo de água para o próprio Cristo. Então, quando eles fazem isso para uns pequeninos, para o pequenino do Senhor, para o salvo, eles estão fazendo para o próprio Cristo. E Cristo não é filho de Deus? Por isso que eles vão dizer, bem, benditos de meu Pai. E possuir por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Não é que eles vão reinar como os vencedores, mas eles não vão ser destruídos naquele momento. Eles vão continuar vivendo as suas vidas. Eles vão participar do reino justo e fiel de Cristo. Eles vão participar do reino justo e fiel de Cristo. Ou seja, vende, benditos de meu Pai, e possui por herança o reino que foi preparado para vocês da fundação do mundo, um reino justo, um reino perfeito, um reino de justiça. Não é esse reino, esse governo de injustiça que nós vivemos hoje. Não é um governo, irmãos, aonde vai haver propina, um governo onde vai haver injustiça, um governo onde vai haver roubalheira. Não, o governo de Cristo é um governo justo, um governo reto, um governo sério. Quem não quer viver debaixo de um governo desse, irmãos? Então é honra para aqueles que vão viver debaixo desse governo. É honroso para aqueles que vão viver debaixo desse governo. Conseguiram entender? Amém. Então as nações vão ser julgadas. Jesus vai separar eles como um pastor separa o bode das ovelhas. Uns vão ficar à esquerda de Jesus, outro à direita. Quem ficar à direita de Jesus vai participar do reino de Cristo, vai ser governado por Cristo, vai continuar vivendo suas vidas, sendo filho, casando, vai nascer pessoas. Eles vão continuar vivendo por 1000 anos com Cristo. Correto? Mas olha o verso de número 37, irmão Bosco, aí de Mateus capítulo 25. Então os justos lhe responderam, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Observe, irmão Bosco, eles não sabem quem é Jesus. Olha o texto. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos ter fome? Ou seja, a gente nunca te alimentou, a gente nem te conhece. Agora, é mais um argumento e mais uma prova de que essas pessoas que estão sendo julgadas, estão sendo colocadas à direita de Cristo e vão participar do reino de Cristo, não são salvos. Porque todos aqueles que são salvos conhecerão a Cristo. Esses não conhecem a Cristo, não sabem quem Cristo é, porque não são salvos. Porque todos aqueles que são salvos conhecem a Cristo, sabem quem Cristo é. Mas quando Jesus vem e fala para eles, possui por herança o reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, fui estrangeiro e hospedaste-me, estive nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então as nações responderão, dizendo, Senhor, quando a gente fez isso para o Senhor? Então observe que eles não conhecem, eles não sabem quem Jesus é. Isso nos prova que não são salvos. Não estão se referindo aos salvos. Verso de número 40. E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que, quando o fizeste a um desses meu pequenino irmão, a mim fizestes. Ou seja, quando vocês ajudaram um dos meus filhos, dos meus servos, também fizestes a mim. Vocês não me conhecem, mas você conhece o João que você ajudou.
Você conhece a Maria que você deu alimento. E esse João e essa Maria são meus filhos, são salvos. E quando você ajudou eles, vocês ajudaram a mim. Por isso, vocês terão o prazer e a honra de viver agora debaixo do meu reino, do meu governo. Então, irmãos, não tem como dizer que esse povo está se referindo à igreja. E aí, essas nações que ficarem à direita de Cristo e continuar vivendo nesse mundo, elas vão ser governadas por Cristo e pelos vencedores. Apocalipse capítulo 2, verso 26. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Viu? E ao que vencer e aos vencedores que guardar a minha palavra até o fim, eu darei poder sobre as nações, governo sobre as nações. Quais nações? Essas que estão ficando na terra. Depois do julgamento das nações, quem ficar à direita de Cristo vai continuar vivendo a sua vida, só que vai ser governada por Cristo, através dos vencedores. Cristo governará todo mundo por meio dos vencedores. Quem está conseguindo? Está muito claro, não está não? Muito, muito mesmo. Volta lá em Mateus capítulo 25, irmão Bosco. Irmão, isso aqui está muito claro. É impossível alguém falar assim, eu não entendi. Porque está muito claro. Agora, a pessoa não crê é outra coisa, né? Mas está muito claro. Está muito claro. Então observe. Volta lá Mateus capítulo 25, verso 41 em diante. Porque agora Jesus vai falar para quem ficou à sua esquerda. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, porque esses que ficaram à esquerda de Cristo, que adoraram a imagem da besta, que adoraram o anticristo, que glorificaram o anticristo, esses vão para o inferno. Esses já vão direto para o inferno, para o Hades. Vai lá. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, irmão Bosco, não me destes. Só para a gente ganhar tempo, que está acabando aqui já. Pula para o verso 45. 45. Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos ou não fizesse, Não, perdão, meu Bosco, me perdoe. Verso 44, porque Jesus está dizendo assim, vocês que estão à minha esquerda, vocês vão para o inferno. Por que vocês vão para o inferno? Porque eu estive nu e vocês não me deram roupa, eu estive fome e não me deram de comida, ou seja, eles não ajudaram a igreja de Cristo. Eles não estenderam a mão para a igreja de Cristo. Aí olha o que eles vão dizer para Jesus, verso 44. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede... Viu? Eles não conhecem Jesus. Não conhecem. Eles não sabem quem Jesus é. Eles não têm noção de quem Jesus é, porque não são salvos, irmãos. Esses daqui são os mesmos povos, aqueles que foram comparados como ovelhas, estão à direita de Deus. Eles não conhecem. Só que uma parte da nação ajudou a igreja, porque temeu o Senhor e deu glória a Deus por meio da pregação do Evangelho Eterno. Esses daqui não, esses daqui ouviu o Evangelho Eterno, não quis nem saber, se entregou ao anticristo, adoraram o anticristo. Vocês conseguiram entender? Amém. Então observe, esses são argumentos para provar, irmão, que essas pessoas não são salvos, são as nações que vão continuar vivendo, uma parte dela, outros já vão para o inferno. Então observe, eles não conheciam a Jesus. E detalhe, esse julgamento das nações é um julgamento de obras. E os salvos não são aceitos pelas obras, mas sim por meio da fé em Jesus Cristo. Está lá em Efésios capítulo 2, verso 8. Sois salvos pela fé, mediante, por meio de Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Essas nações estão sendo julgadas pelas obras. E a igreja não é aceita pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus.
Então, segundo argumento, esse julgamento é por obras, então não pode estar se referindo à igreja. Outro argumento, o reino dos céus, o reino de Cristo, foi preparado para eles desde a fundação do mundo. O reino de Cristo para os salvos, antes da fundação do mundo. Conseguiram entender? E detalhe, esses que vão, essa nação que ficaram à direita de Cristo e continuarão vivendo, eles vão viver por 1000 anos. Claro, alguns vão morrer, né? Vai ter filhos, vai nascer pessoas. Mas eles vão ficar por 1000 anos. Só que no final do milênio, o diabo que estava preso por 1000 anos vai ser solto. Satanás que estava preso por 1000 anos vai ser solto. E quando ele for solto, ele vai enganar as nações. Quem são as nações? Essas pessoas que ficaram na terra. E vão enganar eles para que eles guerreiem contra Cristo, irmão. Como que se esses povos forem salvos, como que eles vão guerrear contra a própria Cristo? Ninguém, irmão, que é salvo vai guerrear contra o próprio Cristo. Depois vocês podem ler, está no Apocalipse capítulo 21. Lúcifer é solto, engana as nações que ficaram na terra e reúnem eles para a última batalha de Gog e Magog contra Cristo Jesus. Volta lá para o Apocalipse capítulo 14. Irmãos, está muito claro, né? Está muito claro, glória a Deus por isso. Então, capítulo 14, versos 6 e 7, irmão Bosco, para a gente já finalizar. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, e tribo, e língua e povo. Então, perdão, vai lá. Não, peraí, deixa eu só explicar aqui verso por verso, que eu achei que estava no mesmo verso ainda. Então observe, na grande tribulação, o anjo do Senhor vai voar aos céus pregando o evangelho eterno. A base do evangelho eterno, o conteúdo do evangelho é: temam a Deus e glorifiquem aquele que criou os céus, a terra, as fontes das águas, os mares. Por quê? Porque as nações que estão na terra, que receberam a marca da besta, eles vão querer adorar o anticristo, porque o falso profeta enganarão eles por meio de sinais, prodígios e maravilhas, e farão com que eles adorem ao anticristo. Mas o anjo do Senhor vai voar no céu dizendo: não adorem, não temam ao anticristo, não glorifiquem a ele, mas temam ao Criador dos céus e da terra. Temam ao Senhor. Ele fez os céus e a terra, não o anticristo. Esse é falso, esse é mentiroso. Essa é a ideia. E aqueles que ouvirem, as nações que ouvirem o evangelho eterno, temer o Senhor e dar glória a Deus, eles não vão adorar a besta, eles não vão temer ao anticristo, eles não vão dar glória ao anticristo, mas eles vão dar glória a Deus e temer a Deus, e eles vão ajudar a igreja que está sendo perseguida porque não aceitou a marca da besta. Quem está conseguindo entender? Amém. Então observe, e aí o verso 7, vai lá. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Ou seja, nações, temam a Deus, glorifiquem o Criador, porque daqui a pouco, daqui a alguns anos, daqui 3 anos e meio, está vindo um juízo sobre vocês, está vindo um julgamento sobre vocês, e se vocês continuarem temendo o anticristo e glorificar ele, vocês já vão direto para o inferno. Temam a Deus, glorifiquem a Deus, para que vocês sejam governados pelo Cristo, que vocês venham estar debaixo do reino, do governo de Cristo. Então esse é o conteúdo do Evangelho Eterno. Quem conseguiu entender? Amém. Está muito claro, né? Que isso, está muito claro. Tem alguma dúvida?
Nenhuma. Maravilha. Gente, deu para entender mesmo? Ó, último texto para a gente ler. Último texto para a gente ler. Deixa eu ver aqui. Abre 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. É 2 Timóteo ou primeiro? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. É 2 Timóteo, capítulo 1, verso 4. Capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, ó. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino. Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Esses vivos é as nações. Os vivos estão falando das nações. Porque as nações estarão vivas diante de Cristo para serem julgados. Conseguiram entender? Conseguiram pegar? Gente, rapidinho aí para a gente finalizar, vamos ler só mais um texto. 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Pedro, capítulo 4, verso 17. 4:17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Ou seja, olha o que Pedro está dizendo. Porque já é o tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Então o julgamento sempre vai começar para aqueles que são de casa. Quem são os de casa? A igreja. Então o primeiro julgamento é para a igreja. Os primeiros a serem julgados são os salvos. Então os cristãos serão os primeiros a serem julgados. Os salvos serão os primeiros a serem julgados. Porque o juízo tem sempre que começar pela casa, para aqueles que são de casa. Conseguiram entender? Amém. Então o primeiro julgamento, tribunal de Cristo, depois julgamento das nações e no final do milênio, o julgamento do grande trono branco. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus.